O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais somente àqueles a quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os íntegros, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e com os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos, aqui na comunidade São João Batista da Vila Serventina, a leitura do Evangelho hoje nos apresenta um grande desafio. A nata do cristianismo. O ponto mais alto de ser seguidor de Jesus Cristo. É a coisa mais difícil que pode ter um ser humano que pela sua própria ou apenas pela sua própria capacidade humana, ele não consegue fazer. Precisa da força que vem de Deus. Por isso, antes de explicar essa leitura, eu quero, por coincidência, a segunda leitura nos ajuda a compreender isso que eu vou explicar e aprofundar na explicação do Santo Evangelho. Nós estamos lendo a segunda leitura, a carta aos Coríntios, ao povo de Corinto, não é corintianos, tá? Aos Coríntios, quer dizer, o povo de uma cidade chamada Corinto. E no capítulo 15, nesse texto de hoje, ele esclarece uma coisa fundamental para a gente entender
o Santo Evangelho, principalmente. Então ele disse aqui, faz comparação entre o primeiro homem criado como ser humano, pela própria natureza, do pó veio, da terra cresceu, isso que é Adão. O primeiro homem, Adão, que foi um ser vivo, que veio não, mas é um homem natural. Então Adão é um ser vivo e o homem natural e o homem terrestre. Quer dizer, um ser humano que nasceu da terra, criado por Deus, sem dúvida nenhuma, como toda a criação, mas ele é fruto da terra. E como fruto da terra, ele vai agir exatamente de acordo com o povo da terra, do mundo age. Vocês observam um pouquinho toda a natureza, como que age. Primeiro e antes de tudo, eu. Todo ser humano, todo animal, todo peixe, tudo age primeiro eu. Eu coloco o mundo em minha função. Para eu poder viver, para eu poder ter segurança, para eu poder, se quiser, dominar os outros, mas eu que sou o centro. E eu ajo como ser humano, Só que agindo como ser humano, o ser humano, ele não vai conseguir realizar a vontade de Deus. Porque para realizar a vontade de Deus, precisa conhecer essa vontade de Deus. E aí que São Paulo ele introduz o segundo homem. O segundo Adão, quer dizer, o segundo homem, é um espírito vivificante. É um homem espiritual. É o homem que vem do céu. E esse segundo homem é Jesus, que veio de Deus. E que nos trouxe de Deus e mostrou pela sua vida a vontade de Deus. Por isso que nós somos seguidores de Jesus, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para realizar a vontade de Deus. Então, o que eu quero dizer, o que São Paulo quer dizer com isso tudo? Ele está dizendo que para viver dentro do reino de Deus, realizando o projeto de Jesus, e vivermos em fraternidade, como irmãos uns dos outros, ajudando, sendo solidários uns dos outros, apenas pela própria natureza nós não conseguimos. Apenas pelas ideias das nossas cabeças nós não conseguimos. Nós precisamos ouvir aquilo que Jesus nos trouxe do Pai. E é por isso que Jesus Cristo se torna o centro da nossa vida, o fundamento da nossa vida, e a nossa fé em se tratar do reino de Deus se fundamenta em Jesus, no seu ensinamento, no seu projeto, no seu exemplo, no seu sentimento. Portanto, outro dia apareceu também essa ideia, está numa das minhas homilias, é aquilo que nós chamamos a revelação. Deus que vem se revelando devagarzinho, iniciando por Abraão no Antigo Testamento, mas até o Antigo Testamento nós não temos a revelação completa. Essa revelação do que vem a ser a vontade de Deus e o que Deus quer foi então na plenitude dos tempos que Jesus nos trouxe o seu ensinamento do Pai, a boa nova de Deus. A boa nova, o Evangelho é de Deus que Jesus nos mostrou pela sua vida. E aí que se encaixa exatamente a nossa leitura de hoje. Pelas nossas atitudes humanas, é a vingança. Pelas nossas atitudes humanas, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Pelas nossas atitudes humanas, não tem problema, morreu, não enterra, acabou. Ficou doente, não me interessa, não tem problema, importante que eu estou bem, importante que meus filhos estão bem, minha família está bem, o resto, essa é pela nossa natureza humana, pelo ser humano. Agora,
São Paulo introduz aqui o homem espiritual. Quer dizer, o homem, o ser humano, que é dirigido pelo Espírito de Deus. Isso que é o homem espiritual. O homem espiritual não é caracterizado porque reza, porque canta, porque louva, não. O homem espiritual é caracterizado pela vida que ele vive construindo amor e fraternidade. E assumindo um desafio muito grande que é a nossa leitura do Evangelho de hoje, que não é todo mundo que vai ser capaz de seguir e conseguir viver esse projeto que Jesus está nos propondo. Portanto, repito, o homem espiritual é um homem, é um ser humano que vive guiado pelo ensinamento e pelo exemplo do Espírito de Deus que Jesus Cristo nos mostrou na sua vida. O homem espiritual não é o homem que simplesmente fecha os olhos e faz meditação. O homem espiritual não é aquele que fica rezando o dia inteiro ajoelhado. O homem espiritual é aquele que vive de acordo na sua vida, que vive de acordo com o projeto que Jesus Cristo nos mostrou, que é o Espírito de Deus. Agora, após essa pequena reflexão, então, isso também, as palavras que ele usa aqui, o homem terrestre e o homem celeste. O homem celeste é o homem espiritual. O homem celeste é aquele que vive as coisas que Deus deseja para nós, a vontade de Deus que Jesus nos mostrou. São todas palavras que significam a mesma coisa. Um espírito vivificante, o homem espiritual. Depois ele fala o homem que vem do céu e o homem celeste. Tudo tem o mesmo significado, vivendo de acordo com a revelação que Jesus Cristo nos trouxe da vontade de Deus. A vontade de Deus nós não conhecemos pela nossa própria realidade humana. Ela é além. E por isso nós aprendemos. Isso como a criança. Quando a criança nasce, a mãe, quem é pai, sabe disso, percebe isso, né? A criança vai fazendo as coisas que vêm no seu sentimento, na curiosidade, vai fazendo de tudo. E se deixar ela sozinha, ela não consegue viver, ou então faz tanta coisa errada que vai se prejudicando, sem ela perceber. E a mãe está aí, a mãe vai revelar à criança como é que ela deve se comportar para viver. Senão ela não consegue aprender. A revelação se aprende. Viver de verdade, para viver como irmão, se aprende. A gente não nasce com essa atitude de vivermos como irmãos. Assim, na família, ajuda a criança a aprender a viver com outros irmãos. A mãe e o pai ensinam a criança a aprender a ser irmão, a ser irmã, aprender a conviver, aprender a partilhar, aprender a conviver juntos, a brincar juntos, porque a tendência da criança é ela sozinha, aquilo que vem na cabeça dela e aquilo que vem nos sentimentos dela, na curiosidade dela. A criança precisa de alguém que revela para ela como ela deve aprender e viver melhor com os outros. Assim, na comunidade. A comunidade, ela deve fazer exatamente esse trabalho, esse projeto. É o lugar onde a gente aprende a viver um com o outro, porque fomos batizados e somos todos filhos do mesmo Deus, e Jesus veio para nos dizer, se somos todos filhos do mesmo Pai, nós precisamos aprender a conviver uns com os outros e aprender a conviver até com o diferente. E a leitura nossa hoje é aprender a conviver até com os nossos inimigos, a quem nós, disse Jesus, a mensagem que trouxe de Deus Pai Criador, aprender a perdoar até os próprios inimigos. Então, voltando um pouquinho à nossa leitura de hoje, agora, do que Jesus vai falar na leitura, é tudo o homem espiritual. Tudo isso, nós não nascemos com ele. Nós aprendemos, então, de Jesus. Mas eu digo a vocês, olha aqui, que me ouvis. Quem ouve Jesus, quer dizer, quem segue Jesus,
Precisa conhecer o que ele ensinou. Precisa conhecer o que ele fez. Porque nós vamos ser seus seguidores. Nós vamos ouvi-lo. Ouvi-lo para aprender. Então, ele vai revelar para nós algo que na nossa natureza humana, por sermos apenas homens naturais, brotando da terra, nós não temos. É uma revelação que ele nos traz. Então, aqueles que querem me ouvir, eu digo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que vos odeiam, abençoai aos que os amaldiçoam, orai por aqueles que caluniam vocês. E quem te bate de um lado, oferece-lhe outro lado. Não lhe impeça de levar também, e ao que te toma um manto, não lhe impeça de levar também a túnica. Dê a quem lhe pedir, e se alguém tirar o que é de você, não peça que devolva. São atitudes fortes, difíceis, que nós não aprendemos pela nossa natureza. Nós aprendemos de fora. A mãe nos ensina, a comunidade nos ensina, Jesus então nos ensina que a comunidade aprende do Evangelho de Jesus Cristo. Então, veja bem, qual é o argumento que ele disse? Qual vai ser a diferença nossa em seguir a vontade de Deus através do ensinamento de Jesus, de outros que não seguem? Os outros de Jesus, olha aqui. Se vocês amam somente aqueles que os amam, que graça esperais? Até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. E se vocês fazem o bem aos que lhes fazem o bem, que graça esperais? Até mesmo os pecadores agem assim. E se vocês emprestam somente para aqueles que lhe esperam receber, que graça é essa? Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Portanto, ele está dizendo que a troca um pelo outro, todo mundo faz. Os pecadores fazem. Agora, o que vocês têm de diferente? E aqui vai repetir a primeira frase, então, ao contrário: amem os inimigos, façam o bem, e emprestem sem esperar nada de troca. No fundo, o que ele está dizendo aqui, nós precisamos ser como Deus, generosos, doadores, desejando sempre o bem. Assim como Deus deseja sempre o bem para nós, assim como Deus derrama toda a sua graça para todos. E aí ele vai terminar aqui dizendo: então a recompensa de vocês será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso. Deus é bondoso também para com os ingratos e com os maus. Mateus, que tem algo semelhante nisso, um pouquinho diferente, ele vai dizer porque Deus faz chover sobre todos. Ele não diz: esses são bons, vai ter chuva, esses são maus, não vai ter chuva. Não, Deus faz chover, Deus é bom para com todos, mesmo com aqueles que têm feito mal, mesmo aqueles que não têm agido bem, mesmo aqueles que são, como diz aqui, ingratos e maldosos. Deus é bondoso para conosco. Essa ideia é fundamental. Essa ideia precisamos aprofundar. Já existem traços dela um pouquinho no Antigo Testamento, no dos Salmos, mas Jesus Cristo ele vai fortalecer. Independente daquilo que nós fazemos, Deus é bom para conosco. Deus sempre quer nos ajudar. Deus sempre nos dá o perdão quando nós reconhecemos os nossos erros. Essa é a mensagem que Jesus Cristo nos trouxe do Pai, dizendo só como é o nosso Pai. O nosso Pai é como uma mãe, na realidade, uma mãe que, independente do que fizer o filho, ela sempre ama o filho. Mesmo que tenha errado, ela discorda com o erro, mas ela não deixa de amar o filho, não deixa de dar comida para ele, não deixa de ajudá-lo. Discorda do que ele está fazendo errado. Mas não é porque fez errado que ela vai deixá-lo com fome. Não é porque ele errou que ela não vai perdoá-lo.
A mãe sempre ajuda o seu filho em tudo, mesmo quando estiver errado. E aí ela vai, aos poucos, tentar encontrar uma maneira, como é que vou ajudar esse meu filho para parar de fazer essas coisas erradas? Como que vou ajudar o meu filho para ele, em vez de fazer as coisas erradas, passar a fazer as coisas boas, ser irmão, ser fraterno. Essa é a atitude da mãe, que é a atitude de Deus. Então, independente do que nós cometemos na nossa vida, Deus sempre quer nos ajudar. É essa atitude que o evangelista termina dizendo aqui: sejam misericordiosos ou compassivos, sejam misericordiosos, como também o Pai de vocês é misericordioso. Portanto, a imagem, o modelo nosso é aquilo que Deus é. E Jesus está dizendo: Deus sempre nos perdoa, porque nós todos somos seus filhos, tanto nós como os outros que estão errados, ou nós que estamos errados. Ele continua sendo nosso Pai, nosso Criador, que sempre quer nos ajudar. Quando nós não aceitamos, infelizmente, quem apanha, quem sofre as consequências somos nós. Mas não porque Ele quer nos castigar. Essa ideia do castigo precisa ser tirada da nossa cabeça. Deus não é um castigador. Essa ideia aparece várias vezes no Antigo Testamento, que Jesus tirou totalmente. E Ele trouxe para nós: Deus sempre é misericordioso conosco. Deus quer sempre nos ajudar. É interessante perceber uma frase que muitas vezes às vezes é difícil de entender. Diz assim: o homem não vive para Deus. O homem não vive para Deus, mas vive de Deus. O homem não vive para Deus. O ser humano não vive para Deus. O ser humano vive de Deus. Somos dele. E nós precisamos conhecer Ele. E quem veio para ajudar-nos a conhecer o nosso Deus, o nosso Criador, é Jesus Cristo. Por isso que Ele se torna o centro da nossa vida. Esse texto aqui que nós estamos lendo, semana que vem vai dar mais um pouco de continuidade, mas o eixo central e principal: sejamos sempre pessoas boas com todos. Sejamos pessoas que queiramos ajudar sempre, mesmo aqueles que nos atrapalham, mesmo aqueles que trabalham contra nós. Precisamos prestar atenção, lógico, porque facilmente seremos derrotados. Mas não porque são nossos inimigos que nós devemos encostá-los, ou odiá-los, ou fazer o mal para eles. Não. Nós precisamos aprender a ser como Deus. Bom. Sempre bom, misericordioso, sempre misericordioso para com todos, seja quem for. Ajudar sempre os outros. Essa frase aqui, ela é muito importante, e eu tirei um pouco essa reflexão daquela atitude de Jesus que aparece no Evangelho de Marcos, que nós fizemos o ano passado, aqui lemos o ano passado, daquele cego de Jericó. O cego de Jericó, gritando, porque tinha ouvido falar de Jesus. E aí Jesus chamou ele, apesar das dificuldades dos apóstolos de não querer deixá-lo chegar, mas Jesus ouviu o grito e chamou. E depois, sabe qual é a pergunta que Jesus Cristo fez para ele? No que eu posso te ajudar? No que eu posso te ajudar? Essa é a pergunta que nós devemos ter em nosso coração sempre. Como eu posso ser útil para os outros? Sempre. Como eu posso ajudar? Tem gente que elabora na sua cabeça vários projetos, como que vou enganar, como que vou iludir, como que vou derrubar. Esse não é de Jesus. Pode rezar o dia inteiro e a noite inteira, pode rezar, mas quem tem esses projetos de querer prejudicar a vida do outro para aparecer mais, isso é da terra, esse é humano nosso. Jesus nos ensina para ter sempre essa atitude de bondade, de sermos misericordiosos, de perdoarmos sempre, de ajudarmos sempre uns aos outros.
de construir sempre a fraternidade, que é o eixo central da nossa caminhada, de sermos misericordiosos como nosso Deus é misericordioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus